eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a bactéria Streptococcus pneumoniae. Essas bactérias são cocos gram-positivos. Se são cocos, então são esferas. Se são gram-positivas, então possuem uma espessa camada de peptídeo glicano. Essas bactérias produzem peróxido de hidrogênio, que vai ser importante para a gente entender processos como o superamento da barreira hematoencefálica e os danos no alvéolo. Mas, em uma placa de agar-sangue, o peróxido de hidrogênio é responsável pela degradação parcial da hemoglobina. A hemoglobina é o que deixa o sangue vermelho. Então, em uma placa de agar-sangue que contém sangue de animal, a gente nota alterações nos tons de vermelho nas zonas dessa placa que contém a bactéria. E isso é a alfa-hemolise, a degradação parcial da hemoglobina. Elas não formam esporas, não são móveis, são anaeróbicas facultativas e catalase negativas. Elas colonizam a nossa nasofaringe e a transmissão ocorre através de gotículas de saliva e podem colonizar também o ouvido médio, que é uma zona logo atrás do tímpano, causando otite. Aqui na nasofaringe podem causar também sinusite e se hipotetiza que metade de todas as crianças em época pré-escolar sejam colonizadas por essas bactérias em suas nasofaringes. Enquanto o nosso sistema imunitário está saudável, está funcionando normalmente, essas bactérias não progridem para pulmonite. E a colonização perdura até que o nosso próprio organismo produza anticorpos contra a cápsula. O problema é que existem mais de 80 serotipos diversos de cápsula. Logo, para cada serotipo, teremos que produzir um anticorpo diferente. Essa bactéria é a principal causa de pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, no dia a dia normal das coisas, e não em um ambiente médico. Essas bactérias também se dispõem em pares, podendo ser denominadas diplococos. Elas também podem ser encontradas em pequenas correntes. Podem ser denominadas também como pneumococos e elas causam mais de 1 milhão de mortes no mundo inteiro por ano. Elas possuem uma cápsula polissacarídica extremamente antifagocitária, pois esconde no seu interno estruturas que seriam facilmente reconhecidas pelo sistema imunitário e causariam a sua destruição, como por exemplo o peptídeo glicano. Elas produzem uma toxina que lisa a membrana da própria célula, liberando assim no meio o seu DNA. O DNA e as bactérias utilizam a própria estrutura do DNA para facilitar a formação de um biofilme. O biofilme é um material mucoso que facilita o crescimento de uma colônia bactérica. E essa colônia a gente pode observar também dentro dela a formação de canais por onde pode fluir nutrientes. Uma colônia bactérica também é estimulada a crescer por causa do quorum sensing, que a gente vai ter uma aula só para ele. E esse quorum sensing também induz fenômenos de troca de material genético, que facilita a aquisição dessa bactéria de materiais genéticos que portam a uma maior resistência a um antibiótico. Bem, como essas bactérias colonizam a nasofaringe, constantemente as pessoas colonizadas têm que essa bactéria descem para as vias respiratórias inferiores através da traqueia. Geralmente, na maioria dos casos, essas bactérias ficam presas no muco e, através dos batimentos ciliares, elas são empurradas para o nosso sistema digestivo, onde a gente engole essas bactérias e elas são desnaturadas no estômago. Porém, em alguns casos pode acontecer
que esta bactéria produza enzimas que tornem o muco um pouco mais líquido, menos consistente, e com isso expõe as células epiteliais da mucosa da traqueia para os seus pilos. E assim elas vão se aderir melhor a essa mucosa e se tornarem mais difíceis de serem removidas. Além disso, elas possuem proteínas em suas superfícies chamadas PSPA, que é Pneumococcus Surface Protein, que inibe a ligação da proteína do complemento C3 nesse patógeno. E isso a gente vai observar então uma inibição da sua opsonização, que é quando um monte de opsinas se ligam no patógeno. E o que é uma opsina? É tudo aquilo que favorece a fagocitose desse patógeno. Enfim, a gente vai ver isso bem melhor no curso de imunologia. Mas, com essa proteína, inibe a proteína do complemento C3, de consequência ela também se torna mais resistente à ação do nosso sistema imunitário. Em nossas secreções mucosas, a gente tem uma imunoglobulina chamada IgA, que a gente vai ver melhor também nos cursos de imunologia, que tem uma função muito importante em nos proteger nesses ambientes. Esta bactéria também consegue produzir a IgA protease, logo degrada a IgA, e assim é mais um mecanismo que ela tem para nos vencer o nosso sistema imunitário. Quando ela fica com todos esses sistemas, ela fica bastante tempo no epitélio e tempo suficiente para a sua proteína, sua toxina pneumolisina agir. Essa pneumolisina se liga ao colesterol que é presente em todas as células humanas e se complexa formando poros. Esses poros desregulam o refinado equilíbrio que uma célula tem que ter, e isso causa danos e morte celular. O dano de uma célula epitelial da traqueia tem como consequência a diminuição dos movimentos ciliares que empurram a bactéria para o sistema digestivo. Logo, isso irá favorecer, junto com a liquidificação do muco, a sua difusão para o pulmão e para, de consequência, os alvéolos. O superamento das defesas do epitélio traqueal está relacionado a pessoas com baixa imunidade, pessoas que tiveram uma infecção viral precedente a essa infecção bactérica, porque os vírus destruíram parcialmente já o epitélio traqueal e favoreceram o processo de infecção dessa bactéria. Pessoas que fumam também estão a mais risco do superamento das defesas do epitélio traqueal, porque o fumo diminui os movimentos ciliares que expulsam a bactéria da traqueia. Quando essa bactéria chega no alvéolo, ela produz, assim como produziu na traqueia, as pneumolisinas, que irão formar poros no epitélio alveolar, causando dano e morte. Elas vão também produzir peróxido de hidrogênio, que causa um dano oxidativo às células. Assim como o próprio oxigênio causa um dano oxidativo, o peróxido de hidrogênio causa um dano oxidativo muito maior. Além disso, ela possui um mecanismo onde ela libera nos tecidos fragmentos de peptidoglicano. Ela faz isso de propósito para, junto a todos esses processos, aumentar a resposta inflamatória no local. Bem, e com todos esses processos inflamativos, o que acontece? Temos uma inflamação. E isso irá comportar um recrutamento de leucócitos dos vasos sanguíneos.
Esses leucócitos irão, na tentativa de combater a bactéria, produzir mais dano no tecido. Produzindo mais dano no tecido, aumenta o estado inflamativo, que recruta mais leucócitos, que causa mais dano. É um ciclo que se autoalimenta. Ao mesmo tempo, esse estado inflamatório é caracterizado da produção da interleuquina 1 e da Tumor Necrosis Factor Alpha. Essas citoquinas estimulam a ativação do sistema do complemento. E o sistema do complemento irá favorecer também esse recrutamento de leucócitos. E todos esses processos inflamatórios irão causar, e a degradação, por causa tanto da ação das toxinas, quanto por causa da ação dos leucócitos, que destroem os tecidos próximos, irá favorecer que o alvéolo se encha com um exsudato. O que é um exsudato? Um exsudato é um líquido que contém eritrócitos, citoquinas e leucócitos. É um líquido altamente inflamatório. Os processos vistos causam o acúmulo de exsudato nos alvéolos. E o acúmulo de exsudato nos alvéolos de um lóbulo causará a pulmonite lobar. Este líquido é expelido através da tosse, por isso a tosse vem definida produtiva, pois está cheia desse exsudato. Se observa também uma forte dor no tórax por causa da inflamação. Os danos inflamativos causam, tanto quanto os eritrócitos migram para o alvéolo, quanto as bactérias do alvéolo migram para o sangue. E de lá chegam na circulação sistêmica. O corpo, quando perceber esta bacteremia, ou seja, a presença de bactérias no sangue, as bactérias já vão estar em toda a circulação sistêmica. Logo, a resposta do corpo também é sistêmica. E o corpo produz citoquinas nos vasos de uma forma generalizada. Essas citoquinas irão causar uma vasodilatação. E essa vasodilatação irá causar uma hipotensão. Essa hipotensão irá causar uma menor perfusão do nosso sangue para os nossos órgãos vitais. E isso caracteriza a sepse. As citoquinas também irão causar um estado de febre no indivíduo. Do sangue, essas bactérias podem ir e causar meningite. Essas bactérias se ligam através de específicos pilos com esses pilos se ligam em específicos receptores da membrana epitelial da barreira hematoencefálica, e isso induz a produção de água oxigenada e pneumolisina. Isso irá causar dano e morte celular desta membrana epitelial, facilitando a sua difusão dessas bactérias para o líquido cérebroespinal. Essas bactérias dentro desse líquido irão causar uma inflamação. Porém, esta zona onde elas estão agora é extremamente sensível e irá causar a meningite. Esta bactéria é uma das principais causas de meningites, tanto em recém-nascidos quanto em idosos. A diagnose pode ocorrer através do cultivo das bactérias contidas no expectorado em uma placa específica, e nesta placa teremos que observar as propriedades alfa-hemolíticas ou as suas propriedades bioquímicas, como por exemplo, ela é catalase negativa. Logo, se você aplicar água oxigenada, não irá ocorrer nenhuma borbulhação. Podemos também utilizar a técnica microscópica, onde a gente pega esse expectorado, faz a técnica de Gram, coloração de Gram. No microscópio a gente observa se forma bactérias gram-positivas e se elas estão dispostas de 2 a 2 ou em pequenas cadeias, correntinhas. No tratamento se pode utilizar penicilina, porém é cada vez mais frequente encontrar cepos resistentes à penicilina. Nesses casos se usa eritromitina
ou a cefalosporina. O corpo pode também combater sozinho esse organismo, através da produção de anticorpos. E essa era a esperança dos doentes com essa bactéria no passado, antes da época dos antibióticos. Atualmente, existem vacinas que cobrem a maioria dos serotipos de cápsulas que mais causam patologias em nós. Estas vacinas são aplicadas principalmente em quem não tem mais um sistema imunológico tão eficiente assim, como os recém-nascidos, os idosos, aqueles que sofreram transplante de órgãos e têm que tomar remédios imunossupressivos por toda a vida, aqueles que sofrem de AIDS, e tem também aqueles que tiveram o baço removido, pois o baço está relacionado a mecanismos que conseguem destruir bactérias capsuladas. Agora, um rápido resumo. O Streptococcus pneumoniae é um coco gram-positivo, anaeróbico facultativo, catalase negativo, não forma esporas e não realiza movimentos próprios. Coloniza preferencialmente a nasofaringe, podendo ser assintomático ou podendo causar sinusite. Da nasofaringe pode descer para o pulmão, porém, no epitélio traqueal, o muco, o movimento ciliar, o sistema do complemento e a imunoglobulina A impedem a sua difusão pelo parênquima pulmonar. Em pessoas com um sistema imunitário ineficiente ou que previamente tiveram o epitélio traqueal destruído por um vírus, parcialmente destruídos por um vírus, vai se observar que as bactérias irão conseguir prevalecer sobre o nosso sistema imunitário, os mecanismos que eu citei previamente. Isso vai favorecer uma adesão da célula ao parênquima pulmonar e vai favorecer a sua difusão. Nos alvéolos, a gente observa que essa bactéria produz toxinas contra o epitélio alveolar. Isso irá recrutar leucócitos. Os leucócitos vão danificar ainda mais o epitélio alveolar. Toda essa inflamação e dano no epitélio alveolar irá favorecer o fluxo de um líquido altamente rico em citoquinas, denominado exsudato. Esse exsudato enche os alvéolos e causa pulmonite lobular, com dor no tórax e tosse produtiva desse exsudato. O acúmulo de danos favorece que esta bactéria consiga entrar na circulação sanguínea, causando sepse. Da circulação sanguínea, ela consegue chegar na barreira hematoencefálica e, através da água oxigenada e da pneumolisina, ela consegue danificar esse epitélio e difundir para o líquido cerebroespinal, causando meningite. Esta bactéria é a principal causa de aquisição de pneumonia na comunidade e é uma das principais causas de meningite em recém-nascidos e idosos. O tratamento ocorre com penicilina e para septos com resistência a antibióticos, eritromitina e cefalosporina. A diagnose ocorre através do cultivo dessa bactéria em uma placa ou através da microscopia. O corpo pode combater sozinho essa infecção. Ocorre que existe mais de 80 serotipos de cápsula e para cada serotipo deve-se produzir um anticorpo. As pessoas de risco, em um quadro de risco como os idosos e os recém-nascidos, podem ser vacinados contra os principais serotipos de cápsulas mais relacionados a uma patogênese grave em nós.